A partir do momento que a luz acendeu, né, que ela fez uma pirâmide em pé, normal, Sim. depois ela trocava, ela fazia esse movimento aqui de luzes. Ah, tá. A Ela de cima vinha invertia. para baixo, ela não invertia girando, Isso, ela não isso. girava. Ela não girava, a de cima vinha para baixo Nossa, isso e aqui. ficava trocando. Nossa, que trocando. gozado. E aí isso que aumentou a velocidade, né? As de baixo iam para cima, ao mesmo tempo que a de cima vinha para baixo. E aí aumentava o ritmo. Tum, 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 tum. Até uma hora que elas acendiam quase que simultaneamente, e foi quando ela Sim. fez esse zigue-zague e sumiu. Cara, assim, eu morava em São Gonçalo, né, Sim. que acho que é a região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, e era uma área bem rural, assim, onde a gente morava na época. Isso tem seus 17 anos atrás, quando aconteceu, né? Eu tinha mais ou menos uns 10 anos, hoje eu tenho 27, e era uma área bem rural, assim, chão batido, boi, cavalo, e muito mato. E na época eu morava lá com os meus pais, né, nessa casa, e a gente praticava, eu e meu pai, a gente praticava jiu-jitsu perto, assim, tinha um grupo que treinava perto, e a gente sempre ia de moto, né, pra esse treino. E aí, uma vez a gente voltando desses treinos, era, sei lá, por volta de umas 10 e meia da noite, Ninguém na né, rua, praticamente, né? praticamente vazia, uma quarta-feira, assim, ninguém na rua. Uhum. Voltando do treino, escuro, era uma noite clara, na verdade, céu aberto, a lua bem forte no céu. A gente fechou a academia com o pessoal, cada um pegou seu caminho. Subi na moto com meu pai, ele, né, passou a primeira e foi devagarinho. A gente foi conversando sobre o treino e tudo mais, né, como tinha sido. E aí, em um determinado momento, a gente voltando para casa, tinha um bambuzal no caminho pra gente voltar para casa, Sim. né? Eu indo embora, ficava do meu lado esquerdo. E de frente para esse bambuzal, do meu lado direito, ficava um bar, Sim. né? Tinham casas, assim, na continuidade da rua, do lado direito. Mas do lado esquerdo era um bambuzal com um pasto, assim, vasto, né? Com algumas luzes no meio do pasto, mas, assim, com um ambiente bem amplo. E aí a gente passando em frente a esse bambuzal, de repente subiu uma luz verde, assim. Na verdade, eram 3 luzes verde, né? Como se fosse, sei lá, uma trifocação. Uma luz aqui, Nossa, outra aqui. formato piramidal. Isso, perfeito. Triangular, né? Piramidal, acho que... Triangular, perfeito. E aí ela subiu, né, acima da copa do bambuzal, assim. Isso quantos metros a copa? Uns 5 metros? Um pouquinho mais, né? Se bem que não, Cara, é bambuzal, eu confundi com canavial. Bambuzal não. tem bambu que é alto pra caraca. Cara, com certeza entre 8 e 10. Aham, total. Uns De 2 altura. andares, prédiozinho de 2 andares. Isso, perfeito, um prédio de 2 andares. Né? E aí ele subiu, ficou acima da copa, assim, né, das folhas lá em cima, uns 2 metros acima, e começou a piscar, né? A pirâmide invertia. Sim. Né? Uma vez ela estava apontando para cima, outra hora para baixo, sempre em luzes verdes. Sim. E aí ela piscava, ela começou a piscar mais, a velocidade começou a aumentar. Ela ficou numa velocidade frenética de luzes e ela sumiu num zigue-zague no ar. Caraca, zarpou no movimento mais bizarro e incomum possível. E ficou o traço de luz no ar. Deixou ficou aquele... o rastro, né? num verde, assim, no ar. Sim. Depois ele sumiu, logo depois ele sumiu. Sim. E aí o pessoal que tava no bar viu também. Ah, eles viram? Tinham quantas pessoas lá? Cara, devia ter umas 7, 8 pessoas. Aham, tá. Já era uma galerinha. Tipo, todo mundo olhou, assim, ficou muito assustado. Porque, assim, não era época de Natal, não era pisca-pisca. Sim, né? Sabe? Porra, um baita pisca-pisca, né? E se fosse, era um santo pisca-pisca, né? Totalmente. E aí eles, assim, caçaparam as bolas de sinuca com a mão, fecharam o bar e foram embora. Cara, Toque de recolher, né? cara, foi bizarro. Assim, Hoje eles fazem isso, só que com a milícia. Exato. Muito provavelmente. Cara, e assim, um caminho que eu e meu pai a gente fazia de moto numa estrada rural esburacada em 10 minutos, a gente fez em 5. Totalmente. A minha mãe contou que a gente conta, né, até hoje, que a gente chegou em casa branco, assim, tipo... Eram os dois deitados, assim, pra ganhar aerodinâmica, né? Total, tipo, que merda a gente viu. Caraca. O que aconteceu ali, cara? Mas e aí?
Eu vou te fazer umas perguntas depois Claro. só pra eu ajeitar o cenário, Beleza. tá? Posso fazer ou você vai falar mais Claro, alguma pode coisa? fazer, Ah, pode então, fazer. vamos lá. Só pra recapitular, umas 8 e pouca, você saiu lá e tal, e você passou por esse bar. A visão que você teve foi durante o percurso ou você parou no bar pra fazer alguma coisa? Eu não me lembro se você Não, era falou. durante o percurso. A gente passou em Vocês frente quando a estavam, gente tipo estava assim, exatamente. cinquentinha. Vocês estavam quarentinha, cinquentinha, andando de boa. Menos até. Menos, muito menos. Sim, Tipo, de sim, é. primeira, devia de ser, sei lá, Aham. 15 quilômetros por hora. Assim. No rolezinho mesmo, De tipo, taxiando, rolezinho. taxiando. É, Tá. exatamente. Aí, nesse momento que você passou nesse canavial de frente ao bar, vocês repararam, tipo, na hora, porque era muito visível e vocês olharam no reflexo, né? Exato, exato. Show. Como Aí, é que eu vou esperar que luzes verdes sairiam? total. Aí, o que vocês fizeram? Vocês pararam a moto ou vocês continuaram andando? A gente continuou andando. É como se tivesse acontecido, a gente estivesse no início do bambuzal. Tipo, ele era um bambuzal extenso, assim, de comprimento. Devia Ah, de tá, ter tá. uns 5 metros, assim, de De comprimento. distância, no caso, né? Isso, Ah, tá, isso, tá. isso. Aham. Sim. E aí, no começo, a gente viu a luz. Enquanto a gente passava em frente, ela fez todo esse movimento de acelerar a luminosidade. Aham. E quando a gente estava do meio pro fim, ela fez o zigue-zague e sumiu no ar. Sim. Isso deve ter sido um contato total de o quê? Uns 20 segundos? Cara, por aí. Entre 20 e 30 segundos, assim. Tá. Foi Como uma é que parada. você viu que a galera do bar viu? Como é que você notou? Se você estava Quando, em movimento. quando eu entendi que ficou um silêncio. Tipo, o bar tava barulhento, de pessoas conversando, Ah, tá, bebendo, tá, fazendo tá. barulho. Cessou o barulho. É, Total. ficou. Acabou. Tipo, o clima do ambiente ficou todo voltado pro acontecimento. E vocês não quiseram nem voltar pro bar pra falar com o pessoal, né? Não tinha mais ninguém. Aconteceu aquilo ali, a rua esvaziou. Eles só fecharam a porta do bar e foram embora. Caraca, mas nesse tempinho eles. Bum, acabou. Lá, 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 tipo. Fecha a favela, É, Tom. exatamente. Tipo, cara, que bizarrice é essa? Vambora, não vou ficar pra descobrir. Caraca, que loucura. Tá, agora vamos a outras perguntas. Certo. Você tava nessa moto, o bambuzal provavelmente devia estar uns 5. Aliás, a primeira camada do bambuzal, né? Aham. Tava o quê? Uns 5, 6 metros de distância de vocês. Isso. Né? E a altura que vocês viram, né? Que ele estava na copa do negócio, mais ou menos uns 10 metros. Por aí. Certo? Você tem uma noção de mais ou menos, proporção, assim tal, de qual o tamanho de cada emissor de luz? De cada luz? De cada Cara, bola, na verdade? parecia. Parecia uma lâmpada. Não era uma lâmpada de casa, porque ainda é muito pequeno, cara. Tipo um farol de Fusca. Tipo um farol de Fusca. Obrigado, Sim, excelente. tá. Tipo um farol de Fusca. Sim, o tamanho do farol de Fusca. Qual era eles eram no formato triangular. Você tem mais ou Isso. menos uma noção de distância entre uma luz e outra? Não era tão grande, devia de ser entre meio metro e 1 metro. Ah, era pequenininho, então. Não era tão grande, pequenininho, era tá. pequeno. Não, porque a gente imagina que é o tamanho de uma nave, mas às vezes é uma Não. paradinha. Ou seja, era um triangulinho. Dá pra segurar na mão, assim, ó. Não, a distância das luzes, sim. Eu não. Assim, A gente tá falando da luz. Pode ser que, né, a fuselagem Exato. dele seja bem maior. Ah, entendi. Porque assim, por mais que a noite estivesse clara, não era clara o suficiente pra eu entender o que tivesse. Se tivesse algo em volta daquela luz. Total. Você viria a penumbra, né? Exato, exato. A penumbra não, a silhueta, né? A silhueta, isso, a silhueta. Mas deixa eu te perguntar outra coisa. Quando levantou, ele emitiu a luz em cima do bambuzal? Você conseguiu ver que a luz interferia em outro lugar? Ela iluminava outra coisa? Não, Ou a ela não luz só iluminava ficava ali? outra coisa. Ela só ficava ali. Ela não Entendi. refletia, ela não refletia ao ponto de da luz encostar nas folhas e eu ver a copa do Sim, bambuzal sim, melhor. Isso não aconteceu. Entendi. Tu tem mais ou menos uma ideia, tipo, de como foi a coreografia que ela fez? Tipo, levantou, pererê, só pra gente, tipo, ter registrado o comportamento, tá ligado? Porque tem outros ufólogos que assistem esse programa, né? E outros curiosos também. Então Perfeito. eu gosto sempre de deixar no acervo uma quantidade de detalhe pra gente ter, tipo assim, uma estatística, sabe qual é? E uma, Perfeito. sabe, do comportamento desses modelos da nave. Perfeito. Sacou? A partir do momento que a luz acendeu, né, que ela fez uma pirâmide em pé normal, Sim. depois ela trocava, ela fazia esse movimento aqui de luzes.
Ah, tá. Ela A de cima vinha para baixo, ela não invertia girando, ela não girava. Ela não girava, a de cima vinha para baixo Nossa, isso aqui. e ficava trocando. Nossa, que trocando. gozado. E aí isso que aumentou a velocidade. Né? As de baixo iam para cima, ao mesmo tempo que a de cima vinha para baixo. E aí aumentava o ritmo. Tum, 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 tum. Até uma hora que elas acendiam quase que simultaneamente. E foi quando ela fez esse zigue-zague e sumiu. Ela fez o zigue-zague como? Tipo, ela fez o zigue-zague pro lado, pra cima. Como é que foi? Uma coisa mais orgânica, como um S mesmo. Não foi tipo, algo muito mecânico. Entendi. Ela não criou ângulos na luz. Sim, Foi um movimento mais... Eu fico tentando, porque eu sou um cara que gosta muito de ciência, eu gosto muito Legal. Eu sou burrinho, né? Mas eu gosto de entender um pouco de mecânica, eu gosto de... Aí eu tenho umas teorias que eu falo com os meus amigos ufólogos, que, tipo assim, tem modelos de nave, modelo de sonda, e tem modelos de propulsão, né? Sim. Então tem uns que precisam desse empuxo de low, boom, sabe? Uhum. Tipo o cara que tá lançando lançamento de peso, de disco, né? Sim. Que o cara roda e joga, né? Até o lançamento de satélites, alguns, né? Você não manda direto pro planeta ou pra estrela. Sim. Você manda pra Lua, aí ele volta na Terra de novo e vum. É feito estilingue, um negócio desse. Esqueci o nome da parada. Ele pega impulso na gravidade. Exatamente. Ele aproveita a força da gravidade pra jogar ele pra fora, sacou? Sim. Um gênio, cara. Nossa, como é que o cara pensou que isso podia ser... coisa. Mas enfim, então eu gosto de pensar isso, porque tem uns que do nada, bum! Então esse deu zigue-zague em S pra cima e voo. Tipo, pensa num S mais esticado, assim. Tipo, sim, ele aquele não deu S, um voltão. Cobrinha. Isso, fez uma cobrinha, Sim, entendi. Show. Aí beleza. Aí quando ele sumiu, ficou o rastro visual, né? Por pouco tempo, não foi um rastro de fumaça, foi um rastro de luz, né? Isso. Entendi. Maravilha. Aí show de bola, acabou. Vocês meteram o pé como dois medrosos. Perfeito. Porque se fosse eu, estaria parado falando: me leva pra casa, me leva, eu tô aqui. Eu sou o Daniel do YouTube. Mas não, cara, falando de dois frangotes na moto. Perfeitamente, cara, perfeitamente. Ai, que gente. E aí fomos embora. Meu Deus do céu, que oportunidade. Aí, beleza. Aí como é que foi o pós? No dia seguinte, nada se falou na região. Não. Aí você chegou em casa, contou pra... tá. Contei pra minha mãe, a gente chegou pálido, de medo do que tinha acontecido ali. Eu, criança, sei lá, o que eu vou explicar aqui? Você tinha quantos anos? Foi 10 anos atrás, você tinha... Tinha 17... Não, eu tenho 27, né? Tá. Eu tinha 10, tinha 17 anos essa história. Tem 17 anos. Entendi. Tá. Entendi. E aí tu conversou com teu pai, tua mãe, como é que foi? Ele contou também, tipo... incrédulo, ou ele ficou assustado como você, ou ele, tipo... Tanto quanto, sim, ao ponto de tentar explicar o que era e não saber. E minha mãe ficou tipo, o que aconteceu? Que vocês estão brancos desse jeito, que vocês estão assustados. A gente explicou, e assim, ok. Ela não ficou também, tipo, vocês são doidos. Tipo, ela não, ok, foi uma experiência que vocês tiveram. Sim. E durante quanto tempo isso assombrou você e teu pai, assim, de ficarem, vocês dois tocarem no assunto depois e tal? Cara, assim, não ao ponto da gente ficar, o que aconteceu, o que não aconteceu. Tipo, a gente brincava, a gente conversava com um tom de brincadeira, como se fosse meio que uma lenda, assim, da situação. Mas já aconteceu da gente se questionar, tipo, pô, o que aconteceu ali? Tipo, será que aquilo ali foi real mesmo? Mas, cara, não tem como não ter sido. Muito louco, né, cara? Cara, muito. Tô botando no silencioso aqui o telefone, por isso que eu tô coisando aqui. Eu pergunto isso porque eu gosto de ter essa taxa de amostragem, assim, e tal. E tem muitas naves, tem muitos objetos, né? Não vou chamar de nave, quem sabe. Tem muitos objetos que ele tem esse formato triangular. Inclusive, um amigo seguidor me mandou uma foto, ele tirou uma foto. Isso foi em que lugar de São Gonçalo? Me lembra? Foi no bairro do Arsenal. Tá, foi nacional. Show de bola. Tá. Meu pai é do Barro Vermelho, eu sou meio cria de São Gonçalo. Entendeu? Legal. Mas interessante, cara. Você viu alguma coisa ou presenciou algo depois? Ou soube de alguma história depois na mesma região e tal? Assim ou não? Não, assim, depois nunca mais soube de nada. Por mais que eu me interesso pelo assunto, eu busco saber, ninguém nunca teve um relato parecido enquanto eu morei lá naquela região. Nesse período, nem depois. Entendi. Bizarro. O que você acha que é?
Cara, não sei, não sei. Assim, sozinho a gente não tá e eu tenho certeza disso, não tem possibilidade. Tá aí o James Webb tirando fotos e fotos, mostrando várias coisas pra gente, que é impossível. Com certeza eu acho que era alguma coisa, mas o que era, não sei hipotetizar, sabe? Interessante. Tomara que você veja mais coisas interessantes pra ver, para Cara, relatar aqui. eu torço de verdade. Agora mais maduro, assim, eu gostaria de ver de fato. Isso, você como psicólogo, isso chegou a ter, sei lá, passar pela tua cabeça que poderia ser algum tipo de histeria coletiva, assim, ou você não, isso não foi o caso? Cara, eu acho que não foi o caso, porque o pouco que eu conheço sobre histerias coletivas, o grupo precisa estar inserido num contexto específico Precisam para estar, que tipo, isso conectados de alguma maneira, né? tem que ter uma egrégora ali É, funcionando. Ali não tinha. Era eu voltando do treino disso com meu pai, os nada a caras ver. ouvindo Frank Aguiar no forró da Junkbox e tomando Sintra, sei lá. Aham. É, interessante. Muito louco. Roland, action.